sei dizer se é somatório, mas pode ser um transformador docente com muitos elementos e acho que poderia acrescentar ferramenta com um circuito, a construção de um circuito, tendo em conta as perdas, se não me engano, sim. Tendo em conta as perdas dos transformadores. Ok. Não estou a ouvir nenhuma voz masculina. Eu entendo. Eu posso falar? Exato. Mazur, pode falar, sim, à vontade. Um circuito equivalente, para mim, é um circuito que representa todos os parâmetros do transformador. Representa todos os parâmetros do transformador. Do transformador. Todos os parâmetros do transformador. Afinal de contas, você levantou mais um problema. Quais são os parâmetros de um transformador? Esses parâmetros referidos, quais são? Temos lá o seu núcleo, onde podemos encontrar as suas resistências, indutâncias. Temos lá também, posso dizer que os parâmetros tem a parte secundária, a parte primária, depois a tensão de entrada, que nós chamamos de a tensão magnetomotriz, e temos também a saída, e temos os seus enrolamentos. E a sua ligação, a ligação entre esses dois componentes. Ok. Uma posição sobre quais são os parâmetros de um circuito magnético, onde quais são os parâmetros de um transformador. Minha turma preferida. Minha turma preferida. Docente? Sim, docente. Eu estava a dizer, tem mais ideias sobre isto? Ok. Para não queimarmos muito tempo, como eu dizia, primeiramente, vamos aqui voltamos novamente a falar de transformador, um bocadinho só, para depois nós entrarmos nesses circuitos equivalentes e continuarmos com a nossa máquina A. Eu acho que estamos a ver o que está lá patente. Antes que me esqueça, temos um trabalho de investigação, o primeiro TI, que vamos falar de conversão eletromecânica de energia. Primeiro trabalho de investigação, iremos falar de convecção eletromecânica de energia. Antes que me esqueça, vamos a isso. Vamos falar de fundamentos ou ainda de convecção eletromecânica de energia. É o que vamos falar e vai ser nosso primeiro trabalho de investigação. Vamos falar da conversão de energia. E convecção eletromecânica de energia. Sim?
Docente, eu estou com problemas de internet, tive que sair e voltar a entrar. Docente, está a falar de quê? Eu estava a dizer o seguinte: teremos um trabalho de investigação, o nosso TI, o TI1, trabalho de investigação, que terá como tema convecção eletromecânica de energia. Conversão ou convecção? Como? Conversão ou convenção? Vou escrever para melhor ver. C-O-N-V-E-R-S-A-O. Eletromecânica de energia. TI1. TI1. Vamos falar disso para o nosso TI1. Agora, o que está aqui nós tudo já vimos. Vamos à nossa aula de hoje, que é os circuitos equivalentes de um transformador. Depois, simplesmente, iremos falar um bocadinho de transformador, se calhar real, nesse todo, iremos falar disso. E aí, vamos ver. Já conhecemos isso. Ontem eu falar de onde A é denominado, não sei o que, já vimos tudo isso, não vamos mais falar de mesma coisa. Foi o transformador ideal, dizíamos que o transformador ideal é uma bobina, apresenta P igual a P, não sei o que, mesma coisa, nós já vimos. Uma delas eu já vos dei como TPC, que seria como as perdas no circuito magnético e também corrente de magnetização. Acho que já falamos disso. Já dei como TPC, e vocês foram fazer aquilo que daqui já tem. Agora estamos aqui, opção de circuito equivalente. Nós queremos circuito equivalente de um transformador. Qual seria esse circuito equivalente do transformador e quais são os parâmetros que gerem esse circuito de um transformador? Sabemos muito bem como que é constituído um transformador. O transformador é constituído pelo seu primário, que é a bobinagem primária, tem o núcleo de ferro, que é composto por material ferromagnético, e temos o secundário, que é uma bobinagem secundária. As bobinagens que não são mais, não é menos, que nós chamamos de fio em cobre, ou são condutores em cobre. Não, aqui temos simplesmente o que vocês estão a ver, temos um transformador ao lado, que é constituído por uma bobinagem, há duas bobinagens, uma fonte de alimentação e uma caracaça, cuja caracaça que é exatamente o nosso circuito magnético, ferromagnético. Então, com isto, temos um circuito equivalente ao lado, que põe um transformador ideal nesse contexto, que simplesmente ele é constituído, está da seguinte maneira, como vimos, como estamos a ver aqui, um pontinho, depois vem I, que é a corrente elétrica 1, temos aqui uma certa bobinagem, temos aqui simplesmente o que eles chamam de uma certa tensão V1, que é a tensão no primário. Nesse contexto tenho aqui N1, N2, simplesmente quero dizer que tenho o primário e o secundário, e tenho isto que nós chamamos de circuito equivalente de um transformador. Circuito equivalente de um transformador. Temos simplesmente isso, I2, que é a intensidade da corrente elétrica no seu secundário, e teremos mais uma vez tensão, essa aqui é a tensão na saída no secundário do transformador. Nada mais, nada menos, estamos a falar exatamente disto.
Este constitui um circuito equivalente de um transformador ideal, onde o seu circuito não tem muitos outros elementos neste circuito. Por que estava dizendo que existem muitos elementos? Porque nós sabemos muito bem que um transformador, ou ainda um aparelho, ou ainda uma máquina elétrica, deve ter uma resistência interna, na qual essa resistência interna irá criar algumas perdas, cujas perdas podem ser, este existe, perda de Joule, Foucault, muitas perdas que podem surgir por aí. Agora, o que estamos a falar exatamente é esse circuito, que é o transformador ideal. Não tem muitos outros elementos que podem constituir. Agora, esses são os mesmos parâmetros, é a mesma coisa que nós vamos usar para poder calcular ou para fazer nossos cálculos. Por exemplo, quero determinar essas equações que nós já temos aqui, são equações que nós já temos. V1 sobre V2, que é igual a N1 sobre N2, é igual a A, isso já conhecemos. Agora, é uma coisa idêntica e diferente quando nós falamos da certa corrente elétrica, porque de certa corrente elétrica, para além de I no primário sobre I no secundário, e vai ser o inverso, I no secundário sobre I no primário, que vai nos dar a relação de transformação, ou ainda coeficiente de transformação. Isto, temos a última equação que nós temos aí, V1 vezes VI1, que é igual a V2 vezes V1. Estas são as relações que nós temos de corrente. Significa o que é isso? Significa as perdas. Tá bom, aqui temos as perdas por algum efeito. As perdas estão sendo mostradas. Se estão a dizer que isto é igual a I1 V1, que vai ser igual a V2 vezes I2, significa que tenho P1 sobre P2, e significa que isso equivale a dizer o seguinte: tenho a potência de entrada que é igual à potência de saída. Estas são as características de um transformador ideal. Agora, temos em seguida, novamente, estamos a falar de um transformador ideal, mas agora temos como elemento fundamental também as mesmas potências, mas olha só vocês, que nós estamos a dizer que temos N1 e N2, temos a corrente e temos uma certa resistência. Agora, olha isso. Nós estamos a dizer o seguinte, que simplesmente temos esse circuito denominado, temos esse circuito que vocês estão a ver aí, tinha uma resistência que se denomina R1, um pontinho, e tenho aqui a minha bobinagem. E tenho aqui nessa intensidade agora, tenho I1. Por sua vez, eu tenho uma tensão que V1. E tenho aqui E1. Nesta, tenho também umas duas barras aqui, que mostram o circuito magnético. Tenho também um pontinho, depois tenho uma resistência aqui R2. E terminamos simplesmente da mesma. E tenho aqui o V2, E2, e tenho aqui N1, N2. Este constitui um transformador. Você pode baixar a folha. Constitui um transformador. Temos minimamente as mesmas características, mas a única diferença que existe neste elemento é que nós temos duas resistências. A resistência no primário e a resistência no secundário. Quer dizer, naquele meu transformador ideal, aumentei simplesmente duas resistências, no seu primário e no seu secundário. E isto veio alterar simplesmente no seu funcionamento desse elemento. Como? E temos as perdas, onde o V1 já não, vezes VI1 já não é igual a V2
2 vezes I2. Isto por quê? Porque já tenho umas duas resistências, nas quais tenho aqui uma resistência, tenho aqui uma resistência aqui. Essas resistências vão criar o aquecimento do cabo, efeito Joule, e com isto iremos ter algumas perdas que dependem dessa resistência. Isto quer dizer, ΔP, que seria igual a R vezes I ao quadrado. E isto é que irá possibilitar com que o meu circuito não seja, ou ainda, o meu circuito, a minha potência não seja igual à potência de entrada. Isto quer dizer que a potência de entrada não é igual à potência de saída. Porque temos uma e duas vezes resistências. Agora, efeitos de dispersão menos fluxo de circuito, nós temos simplesmente este elemento, esses efeitos transformadores. Nós já vimos isso, esses parâmetros todos, já fizemos menção desses parâmetros, já estudamos todos esses parâmetros, como que podemos determinar a tensão nesse contexto, dependendo do fluxo, em função do tempo, já calculamos. Agora, aquele meu circuito estava a dizer, este ainda continua, mas o que nós estamos a dizer aqui é que estávamos a dizer lá em cima que as potências não são as mesmas. Potência de entrada mais a potência de saída não é a mesma. Eu estava a dizer. Por quê? Porque sempre existe uma queda de tensão. Porque sempre existe uma queda de tensão. Vamos a isso, são coisas que já vimos, não vamos ficar muito, vamos ficar um pouco naquilo que nós ainda não vimos. Estamos aqui, agora, olha só. Aqui, nós estamos a falar simplesmente desse circuito. Agora, vamos introduzir um certo elemento. Qual é esse elemento que vai criar queda de tensão? É um elemento denominado uma bobina. Iremos colocar mais uma bobina, uma indutância, que nós falamos antigamente de indutância mútua, uma indutância ligada a essa resistência. É o circuito que está lá, que vocês estão a ver, que nós simplesmente iremos colocar uma certa indutância. Uma certa indutância quer dizer que o meu circuito do transformador ficará da seguinte maneira. Vamos desenhar isso. Tenho aqui a minha resistência, como vem, tenho a minha indutância, que é a bobina, e por aí terei simplesmente aqui o meu circuito desta maneira, e simplesmente vou ter as duas linhas para aqui que representam o circuito magnético, e tenho aqui a seguinte maneira, a minha indutância estará aqui, a minha resistência simplesmente desta maneira. O que quer dizer? Que simplesmente eu tenho o X2, que é a minha indutância, X2, e tenho R2, e tenho V2, E2, e aqui tenho também, vou colocar aqui I2, que é a resistência, tenho aqui I1, R1, X1, e tenho aqui a tensão V1. Na mesma, tenho este elemento, e sem esquecer, tenho M1, que é as espiras, e tenho M2, que é as segundas espiras. Aqui sim, a expressão é a mesma, tudo já vimos, mas o que nos interroga aqui é que a potência V1 vezes I1 não pode ser igual a V2 vezes I2. Este significa um transformador, quando é assim, chamamos de transfor, o transfor real. Por quê? Porque nós temos P de entrada é diferente de P de saída. Para que isso seja diferente, temos que pôr em conta as quedas dentro desses elementos. Docente, o transformador acima, o transformador acima também é o transformador real, né? Sim, é um transformador real, porque é esse elemento,
os elementos não são iguais. A potência de entrada não é igual à potência de saída. Mais questões? Agora, vamos lá ver esse transformador, o circuito, vamos lá ver esse transformador, considerando que esse transformador está a funcionar sem carga, ou está a funcionar em vazio. O que significa isso? Significa que nós ligamos o nosso transformador e não temos uma carga. Não está a alimentar nada, mas sim o transformador está ligado. Chama-se transformador a vazio, ou transformador sem carga. Portanto, o que significa? Significa que não existe a demanda de corrente elétrica. A corrente elétrica não está a ser consumida. Isto significa que o I2, que é a intensidade da corrente elétrica no seu secundário, é nula. Se essa intensidade da corrente elétrica no seu secundário é nula, o que nos dá a dizer o seguinte, que também a intensidade no primário é nula. Porque estamos a falar de um circuito que simplesmente ele funciona a vazio. E o que estamos esperando e queremos dizer em poucas palavras. Mas olha isso. Se nós estamos a dizer que o circuito, ou ainda, o meu transformador está a funcionar a vazio, em que no secundário não tem nenhuma carga, onde I2, que é a intensidade da corrente elétrica no secundário, é nula. O que seria simplesmente com o meu fluxo magnético? Se para existir um fluxo magnético, deve existir uma corrente elétrica. Ou não é? Sim. Então, como que nós iremos produzir este fluxo elétrico dentro do transformador se o transformador está funcionando a vazio? Esta é a questão que iremos ver para podermos sanear. Juntos podemos trabalhar para ver se realmente o que acontece. Vamos ver o que realmente acontece. Agora, depois desta questão que colocada aqui, então irei ver eu que terei simplesmente este transformador desta maneira. Porque nós estamos a incluir um certo, aí que eu disse, a corrente de magnetização. E por isso eu dizia que devem ter primeiro saber o que é isso de corrente de magnetização para nós podermos continuar hoje as nossas aulas sem problemas. Agora, vamos a isso. O meu transformador, na verdade, depois de ser colocado estes aparelhos todos, temos um elemento que não podemos reconhecer, mas vamos reconhecer agora, que vai criar as perdas. Aquilo que nós falamos. Hoje vamos ver como vai acontecer isso. Agora, o meu circuito fica assim. Terei simplesmente aqui o meu transformador, a minha resistência, a minha indutância e simplesmente terei aqui uma outra indutância e nesse contexto terei exatamente aqui um pontinho, como disse, terei mais a minha bobinagem do circuito magnético e terei as minhas duas varinhas e bobinagem também na mesma. Terei esse elemento e terei este elemento, a resistência e a saída. O que significa? Que eu simplesmente terei
I2, X2, R2. E terei aqui V2. É a segunda letra. Não podemos esquecer que temos esse I. Não podemos esquecer aqui temos E2, I. Não podemos esquecer que aqui terei simplesmente nessa E1 e esta seria a minha XM1. Aqui terei a intensidade da elétrica 2, linha, e terei aqui a minha intensidade da elétrica 1. Não 2, mas sim 1. Tenho a minha resistência, 1, e tenho X1. Agora, como vem, a minha equação fica assim. Docente, não conseguimos ver. Ok? Estamos aqui? Consegue ver essa equação? Ou ainda esse esquema? Sim. Consegue ver? Exatamente, nós estamos neste elemento. As equações são as mesmas, simplesmente iremos mudar alguma coisa quando se fala de I, relação entre I1 sobre I2, que seria igual a N2 sobre N1, que é igual a 1 sobre A, que é a relação de transformação. Para além de nós colocarmos I1 aqui, então esse I1 não vai existir, nós estamos a dizer que esse I1 é nulo. Se I1 é nulo, porque existe um elemento que irá armazenar, que irá conservar essa energia, como uma bateria, que irá produzir essa energia, que este, por sua vez, terá o I2' sobre I2, que será igual a N2 sobre N1, que é igual a 1 sobre A, que é a relação de transformação. Qual é este elemento que poderá estar a criar esta corrente, que será a corrente que irá aumentar o meu transformador? É exatamente este elemento. Agora, vamos a isso. Como que este elemento aqui que eu disse que esse elemento poderá criar uma corrente elétrica? Este elemento que poderá criar a corrente elétrica. Quer dizer, esta corrente elétrica que nós vimos anteriormente aqui, que teria uma corrente elétrica, cuja corrente elétrica é definida, e do fluxo 1, que é a corrente elétrica produzida pelo fluxo 1, poderá ser dividida isto por uma resistência e uma indutância. Isto nos criaria o quê? Criará o que nós chamamos de uma fonte de tensão, uma carga, para podermos enfatizar aquela equação. E nesse contexto estaríamos a tirar a tensão que é produzida, V1 que produz a corrente, mas sim estaríamos a trabalhar com E, porque a tensão começa a ser produzida a partir deste elemento. O que vale já não é a tensão V1, mas sim é o E1. Porque é a força eletromotriz que circula, que é produzida a partir da circulação de corrente elétrica dentro de uma certa bobina. Só quero dizer, escrever desta maneira é exatamente dizer o seguinte, que terei simplesmente o meu circuito desta maneira, terei a minha resistência, terei a minha indutância, terei aqui o meu ponto de isto, fazer isto, terei simplesmente a minha indutância e terei a minha resistência, simplesmente desta maneira, eu terei
Recording in O progress. que acontece com o transformador? Ele procura alimentar-se, a corrente passa. Vou dizer em outro lugar, porque você tinha aqui. Olha só, que alimenta-se o transformador está dessa maneira. Primário. Consegue ver, ok? Tenho aqui V1 e alimenta esse transformador aqui. Aqui estou a desenhar o seu circuito equivalente do transformador. Alimenta esse transformador aqui. Se alimenta aqui no primeiro transformador, a corrente circula dessa maneira, ou não? Sim. E cria primeiro um fluxo aqui, na qual esse fluxo irá passar deste lado. Queria criar aqui a indução mútua, onde aqui teria simplesmente a criação do fluxo magnético e, por sua vez, iria criar a FEM na saída. Nesse 2 teríamos V1, a V2 aqui, podemos ter que criar uma certa tensão. Eu quero que daqui até aqui não temos problemas. Vou escrever deste lado. Só a dizer o seguinte, que vamos lá imaginar que eu tenho um transformador desta maneira, que é alimentado simplesmente dessa maneira. Tenho aqui V1. Alimentado aqui o V1. Gente, não tá dá para ver. Agora sim. Essa câmera aqui. Para poder ver embaixo. Não. Ok. Vamos dizer o seguinte. Tenho uma terceira corrente elétrica I. Aqui. I. Que é alimentada por essa fonte, que é criada por essa fonte de alimentação. Vai passar nesta bobinagem. Para além de passar nesta bobinagem, que está aqui, vai criar um campo aqui, um campo magnético, na qual esse campo magnético vai criar um B, que é a indução magnética. Nesta condição magnética, vai criar o centro fluxo magnético, que irá sair aqui no secundário, o I2, e a sua própria tensão, o V2. Está claro? Mas, quando esse circuito está ardido, no seu funcionamento a vazio, o que acontece com este transformador? Por este transformador, o que acontece? Acontece o seguinte, meu caro. Para isto, nós criamos, ou ainda criam, uma certa indutância. Existe uma certa indutância. Temos aqui a resistência 1, temos essa indutância, e temos esse circuito. E tem esse circuito aqui, que terá simplesmente o I fluxo, e aqui terei o I linha 2. Agora, até aqui, para além de lá, eu volto para aqui, e aqui irei encontrar simplesmente uma certa indutância e terei uma certa resistência. Quer dizer, se eu alimento aqui com V2, eu terei aqui o E1. Aliás, com V1, terei aqui o E1. Os porquês? Porque esta tinha uma minha resistência e tinha minha XM, que é a indutância ou a indutância de magnetização. Porque tenho essa corrente I que está aqui, I do fluxo, que é criada por esta L1, que tem essa resistência R1. O que está acontecendo? Quando é ligado aqui uma certa corrente elétrica, a corrente circula I1 desta forma. Para além de chegar aqui a corrente elétrica, ela desce para esta maneira, que é chamada corrente do fluxo 1. E por sua vez, quando essa corrente de fluxo 1, quando chega aqui, é dividida em C1 e tem aqui IM1. Quando IM1 circula aqui, vai criar uma certa, sabemos qual é a função de uma bobina. A bobina é de criar a FEM, que é uma certa fonte, que é uma certa força, que vai criar uma certa tensão. E esta tensão que é criada aqui, há de circular nesta bobina e há de voltar, que teremos exatamente a alimentar, seria esta bobina aqui, com a minha carga. E isto vai criar uma corrente e fica um circuito fechado. Estaremos aqui a criar um circuito fechado, um fluxo magnético a funcionar, um circuito elétrico a funcionar e teremos simplesmente aqui na saída uma certa pequena tensão. Aqui na saída. E por isso esse aqui
é criado? É criado a partir de esta função, que cria este FOM. Mas, mesmo agora, engenheiro Mazur, em casa onde você está, quando o engenheiro Mazur ligar qualquer motor, aliás, motor não, uma eletrobomba, coloca aqui embaixo, o que acontece com a eletrobomba mesmo? Se não está na água, a eletrobomba queima. Simplesmente, essa eletrobomba está a funcionar em vazio. A função dela é qual? É de carregar, de puxar água. Quando coloca fora, ela queima. Então, se nós levarmos a mesma eletrobomba, colocamos dentro de água, ela começa a funcionar lá dentro e, sem tirar a água, quer dizer, essa eletrobomba está a funcionar vazio. A energia que ela consome é diferente. E quando funciona vazio, quer dizer que o I, a energia o consumo, não existe. Se o consumo não existe, significa que a corrente elétrica da carga é igual a zero. Se isso é igual a zero, significa P é igual a zero. Significa que a potência não está a ser consumida. Isto leva-nos a dizer o seguinte, e por isso, na EDM, existe uma taxa fixa. A taxa fixa serve para quê? Porque quando você não consome nada, vai dizer que você somente está gastando a taxa fixa, que é o consumo no vazio. Que é simplesmente não está, eles colocaram somente aquela coisa. Mas, tecnicamente falando, como engenheiro eletrotécnico, aquilo porque o nosso contador que está lá está funcionando a vazio, não está a contar nada. E por isso eles compram aquela taxa fixa. Sobre a produção desse FOM, a I do fluxo, mais o I de magneto, o I2'. E este I do fluxo, que seria simplesmente igual a I de magnetização, que é esse que baixa mais esse IC, que é o circuito, que é a corrente entre esta que está aqui, esta corrente que está aqui circula nesse ramo, e essa corrente que circula nesse ramo. E que é esta que cria a FEM, que cria esse E, o que nos dá, no fim, que E1 sobre E2 é igual a N1 sobre N2, que é igual a A. Estamos a dizer o que estamos a dizer, essa relação existe. O que significa? Quando um dia desse é perguntado que o transformador está funcionando vazio, você já sabe que esse transformador, a corrente no primário é igual a zero. Se a corrente no primário é igual a zero, a corrente no secundário é igual a zero. Se a corrente no secundário é igual a zero, significa que a potência desse secundário é igual a zero. Porque a potência elétrica depende do consumo dependente da corrente elétrica. Estamos juntos? Sim. Agora, vamos lá imaginar que nesse meu circuito, estamos a referir aqui, eu injeto uma certa carga. Vamos lá imaginar esse sentido.
que no meu circuito, estamos a falar aqui, vou injetar uma certa carga. Isso que significa, o que poderia acontecer, o que vai acontecer com o meu transformador. Nós estamos falando aqui do transformador de uma certa máquina elétrica estática. Agora, falamos aqui do vazio, e quando é o vazio, que quando funciona sem carga, nós dissemos que a corrente elétrica I no secundário, 2 é igual a 0. Se I no secundário é igual a 0, consequentemente, significa I no primário é igual a 0. Quer dizer que o meu transformador está a funcionar vazio. Mas se o meu transformador está a funcionar, quer dizer que está a ser alimentado esse transformador das suas bobinas. Quer dizer que essa corrente I existe. Agora, vamos lá ver se nós formos a alimentar esse circuito com uma certa carga. O meu transformador vai funcionar agora com uma certa carga. Como que podemos encontrar o nosso circuito? Como o circuito poderá estar a funcionar? Ou ainda, qual seria o funcionamento desse circuito? Quase é a mesma coisa. Simplesmente já sabemos o que vai acontecer. Agora, o que estamos a ver aqui, nós já vimos que era simplesmente de refletir a impedância para o primário e refletir a impedância para o secundário de uma certa carga. E por isso, temos esse esquema que nós temos aí, porque simplesmente nós consideramos que o nosso circuito está desta maneira, onde E1 igual a E2'. E temos a nossa carga que é a impedância, Z2. Mas para tal, como vocês estão a ver aqui, para tal, tenho que ter exatamente o circuito aproximado. Então, temos esse circuito, e para dizer esse circuito, tenho esse circuito aqui é aproximado, que vamos determinar a impedância equivalente. Daí, poderemos conseguir determinar aquilo que nós chamamos de as tensões, onde a tensão que é refletida para o secundário e a intensidade da corrente elétrica que é refletida para o secundário. Nós falamos da reflexão das impedâncias refletidas para o primeiro e secundário, agora estamos falando da tensão V2 refletida para o secundário, que é V2'. Como podemos determinar? Essa V2' linha depende da relação de transformação. Da mesma que nós podemos determinar o que nós chamamos de I2', U2 linha, que também depende da relação de transformação. Questões, turma? Alguma questão?
Mirla. Engenheira Mirla. Engenheira Mirla. Agora. Yuran. Yuran e Felipe. Espero que vocês devem ver bem isso. Porque são pequenas equações. Estamos a ver como que são esses circuitos equivalentes, como nós dizíamos. Simplesmente um circuito grande dessa maneira pequeno, muito, mas muito pequeno mesmo. São aqui os parâmetros. Ou melhor, como vocês estão conseguindo ver isto? Manzor? Tu sente? Há uma questão? Não. Nicole? Sim, docente. Há uma questão? Não. Sério? Sim. Ok? Tá bom, não tem problemas. Se não há, vamos. Já falamos disso, de simplesmente os transformadores. Que são os transformadores ideais e denominados transformadores. Mas ok. Nós falamos aqui de ensaio a vazio. Não é isso, turma? Sim. Tecnicamente, ou, para falar tecnicamente, na realidade, para que nos serve esse ensaio, o cálculo desse, ou esse ensaio vazio? Para que nos serve? Então, falar que vamos calcular ensaio vazio, ensaio corrente, não sei o quê, carga. Mas, ok, para que nos serve esse ensaio? Tecnicamente, na realidade, no terreno. Nós, na verdade, quando nós calculamos ou quando calculam esses ensaios, quando fazem esses ensaios a vazio, simplesmente porque eles querem confirmar
ou ainda, quero confirmar o funcionamento desses transformadores, ou ainda, os parâmetros desse funcionamento desse equipamento estão bem ou não. Essa é a importância. Ver os parâmetros, o funcionamento dos parâmetros do transformador. E por isso faz-se este cálculo, ou ainda faz-se esses ensaios para depois calcular o funcionamento dos equipamentos. Isso nos permite o quê? Nos permite que o transformador depois nos apresente algumas dificuldades, alguns problemas no seu funcionamento. E por isso é importante, e muito importante, fazer-se os ensaios quando o transformador está no seu funcionamento em vazio. É para poder determinar diversos parâmetros em relação ao funcionamento do equipamento. Nós precisamos de determinar alguns parâmetros. Para podermos determinar esses parâmetros, temos que fazer, ou temos que calcular, ou temos que fazer um ensaio a vazio. Por sua vez, naquele ensaio, nos permitirá a calcular os parâmetros do funcionamento do equipamento, que é o transformador, para evitarmos nos apresentar alguns problemas futuros no seu funcionamento da máquina. Quais são os principais parâmetros que são determinados nesse funcionamento? Calculamos muitas vezes o circuito magnético, que simplesmente está relacionado ao núcleo do transformador. São eles que nós podemos calcular para poder saber que se realmente o núcleo transformador funciona realmente, concretamente ou não. E por isso faz esse ensaio. É para determinar o que no núcleo transformador tem, para nós podermos determinar. Estamos falando do fluxo magnético, no interior do equipamento. Estamos falando da corrente de magnetização. Estamos falando dos fluxos magnéticos. Quando fala sobre fluxo magnético, sabemos que o fluxo magnético é um equipamento que é proporcional à tensão aplicada. E por isso, o maior elemento a ser determinado no ensaio vazio de um transformador simplesmente é o fluxo magnético, cujo esse fluxo magnético é criado ou é gerado dentro do circuito ferromagnético, que é o núcleo do transformador. Mas o quê? O cálculo, isso nos dá o quê? Simplesmente esse cálculo nos dá uma segurança na utilização deste aparelho. Quero acreditar que estamos juntos. Porque não nos dá simplesmente nós falamos do ensaio vazio sem que falarmos dessas consequências todas, ou ainda os porquês nós calculamos esse ensaio vazio. Questões? Questões, turma? Não há. Creio que não há. Gosto disso, ouvir que não há questões. Mas ok.
Agora, já que não havendo questões, o que eu vou fazer agora, iremos mais uma vez consolidar este conhecimento que acabamos de ter agora sobre os ensaios de um transformador. Eu vou desenhar um circuito na qual o circuito irei mostrar os parâmetros deste transformador. Agora, vou desenhar um certo circuito, simplesmente um circuito simples, e temos que ter em mente alguns elementos. Sabe você por que eu gosto da vossa turma? Por que assim? Hã? Não sabemos. Porque tem muitos inteligentes na turma. Pouca turma, mas é composta por eletrotécnicos de verdade. Engenheiros eletrotécnicos, daqui a pouco serão meus colegas. Sabe o que aconteceu hoje, aliás, de manhã? O que aconteceu disso? Estava a trabalhar num certo local, numa expansão de uma rede. Acontece que na expansão da rede, encontro-me com um estudante, recém-formado engenheiro, diz que ele é um engenheiro civil, mas foi formado exatamente nesta faculdade. Então, eu estou a ver que aqui estão a sair. Uma vez também foi a mesma coisa, me encontrei com o engenheiro, disse a mesma coisa, foi formado na ISOTC. A segunda vez que encontro-me com engenheiros formados nesta faculdade, quer dizer que essa faculdade só forma meus colegas. E vocês serão meus colegas daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, aliás. Não, anos não, um ano só. Como um ano, docente? Anos? Não, ano. Quando diz ano, é como se próximo ano nós já fôssemos trabalhar com docente, enquanto não. É normal, sim. É normal, sabe em que contexto? Não. De repente, a engenheira tem que trazer um projeto para executar. Nós seremos colegas? Para o docente executar ou nós executarmos? Para nós executarmos juntos. E se calhar a engenheira será como chama esse? Dono do projeto, supervisor. Ainda acredito que não será um ano. É normal isso, é normal. Eu, no âmbito agora tenho um docente que tive realmente um estágio com ele. Foi meu docente e depois ficamos colegas. É normal, estamos a trabalhar juntos. Um trabalho, mas lá sou estudante, até agora sou estudante dele. Até agora sou estudante dele. Agora, está aqui um circuito desenhado. Turma, eu estava a dizer aqui o seguinte, que esse transformador, nós queremos conhecer os seus parâmetros desse circuito. Quais são esses circuitos? Quais são esses parâmetros desse circuito? Nós vamos conhecer os parâmetros, agora vou escrever alguns parâmetros desse circuito. R1, o que é R1? É a resistência no primário. R2
vamos encontrar, tenho também a inductância 1, X1, que é a reactância no primário, e tenho R2, que é a resistência no secundário, esta, e tenho essa aqui chamamos de reactância no primário, essa reactância no secundário, tenho a resistência aqui, a resistência no primário, tinha uma fonte de tensão no primário, e quase já tenho esse RC, este RC, representa o quê? Representa as perdas, ou ainda, representa as perdas que ocorrem no núcleo. Este elemento representa RC, as perdas que ocorrem no núcleo. E o que significa este elemento? Que é XM1. Este XM1 representa a reactância de magnetização. Reactância de magnetização. Representa a reactância de magnetização. Este representa a reactância de magnetização, este elemento, enquanto este elemento representa as perdas dentro do núcleo. É o que nós queremos, estamos a tentar dizer. Agora, nós falamos do circuito, aliás, falamos do ensaio, cujo ensaio que nós falamos agora é o ensaio que é denominado o ensaio a vazio. Mas para isto, nós temos também, vamos falar do segundo ensaio, vamos falar do ensaio que vai funcionar a curto-circuito, esse ensaio em curto-circuito. O que consiste esse ensaio? Esse ensaio consiste em utilizar, ou ainda é utilizado para determinar a impedância equivalente em série. Enquanto que o ensaio em vazio nos permite determinar os parâmetros, ou calcular os parâmetros do circuito, do núcleo do transformador, que estava falando simplesmente do fluxo, que são os parâmetros que é o fluxo, V, que é a indução magnética, H, que é o campo magnético. Ele nos permite calcular isto, enquanto que o ensaio em curto-circuito nos permite a calcular a impedância em série. Esta relação, creio que daqui já temos essa relação. Já vai dizer que o ensaio em curto-circuito nos permite calcular a impedância equivalente em série, que é igual à soma das impedâncias do lado primário com as impedâncias do lado secundário refletidas. Significa que Docente, peço para voltar a repetir. Ensaio em curto-circuito. Ou ainda ensaio, vou escrever ensaio de curto-circuito. Ensaio de curto-circuito. Nos permite calcular a impedância em série, a impedância equivalente em série no primário, ou a impedância do secundário refletida ao primário. A impedância refletida ao primário.
Docente, permite calcular a impedância equivalente, depois série, quero dizer que R equivalente mais J, X equivalente. Só queria dizer isso, as impedâncias equivalentes. se sem terminar a frase. Só para dizer o seguinte. Impedância em série que é igual à soma de impedância do lado primário, que é igual à soma da impedância do lado primário com a impedância do secundário refletida ao primário. Impedância refletida ao primário. Isto quero dizer que R equivalente é igual a R1 mais R2 linha. E tenho X equivalente, que é a reactância equivalente, seria simplesmente igual a reactância 1 mais a reactância linha 2. Essas que é o que nos permite calcular o ensaio em curto-circuito. Isso quer dizer que é impedância, é X equivalente igual a X, está aqui escrito, X que é a reactância, que é a reactância 1 mais a reactância linha 2. Que é a reactância linha 2. Agora, vamos a isso? Para podermos desenhar um certo circuito? Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que temos nosso circuito dessa forma. Aqui minha resistência, tem a reactância, e terei simplesmente esse circuito, a reactância, a magnetização, a resistência que representa as perdas no único transformador, e simplesmente terei este lado I, e vou curto-circuitar aqui, colocar um ferro simplesmente um ferro deste lado, que é chamado de curto-circuito. Uau! Cortei isso, que é curto-circuito. Terei simplesmente desta maneira. Tenho R, que é a resistência. Aliás, vou mudar de... Tenho R, que é a resistência equivalente. E tenho o J, X equivalente. Com isto, simplesmente terei RC, que é a resistência que representa as perdas no núcleo, e tenho o JXM, que representa a reactância no circuito magnético. E simplesmente terei aqui esse I, que é denominado ICC, que é a corrente de curto-circuito. Se tenho essa corrente de curto-circuito, o que vai acontecer no meu primário? No meu primário, eu terei simplesmente, neste momento aqui, o VCC. Terei simplesmente o VCC. O VCC significa a tensão de curto-circuito, o ICC significa a intensidade da corrente elétrica de curto-circuito. Agora, vamos lá imaginar, turma. Nós
Colocamos aqui um curto-circuito. Pá! Cortamos isso. O que acontece com a corrente elétrica? Se nós curto-circuitamos isso, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Se nós curto-circuitamos no secundário. A corrente elétrica, simplesmente, ela vai circular pelo curto-circuito. E esta corrente que está aqui nesse ramo, que é o ramo de magnetização, este ramo que é o ramo de I fluxo zero, que seria o fluxo 1, que seria igual a zero. Porque simplesmente estamos a falar de essa corrente de magnetização igual a zero, porque circuitamos aqui, deste lado. Aqui está em curto-circuito, então a corrente simplesmente vai circular aqui. Porque está em curto-circuito. Estamos juntos, turma? Eu não percebi. Estava a dizer o seguinte. O que vai acontecer com a corrente elétrica, ou no meu circuito, se nós curto-circuitamos aqui no meu transformador, quando há um curto-circuito no secundário de um transformador, o que acontece com a nossa corrente elétrica? Estamos a dizer que, já feito o curto-circuito, a corrente elétrica simplesmente ela vai circular. A corrente elétrica simplesmente ela vai circular simplesmente em curto-circuito. Vai circular pelo curto, que significa vai circular dessa maneira. Que é o nosso curto. Vai circular. Agora, se a corrente elétrica vai circular assim, o que vai acontecer com I fluxo 1, que é a corrente de magnetização? O que vai acontecer com ela? Essa corrente de magnetização vai ser igual a zero. Aqui não passará a corrente, porque a corrente elétrica será circular simplesmente aqui neste circuito de curto. Entendeu? Sim. Então, como que poderia acontecer, como que vai acontecer, o que vai acontecer com as nossas impedâncias? Agora, nós vamos considerar, podemos dizer que as impedâncias do ensaio de curto-circuito visa, como nós dissemos, visa calcular a impedância de curto-circuito, que simplesmente é ao seu primário, que simplesmente seria o cálculo dessas impedâncias, ou o cálculo da impedância ao seu primário, em série. Vamos dizer agora. Com isto, nós podemos calcular isso. Significa o Z, CC, que é a impedância de curto-circuito, seria simplesmente igual a R equivalente mais o J, X, que é a reactância equivalente. Esta seria a equação para determinar a corrente, ou ainda para determinar a impedância de curto-circuito. Agora, isso quer dizer, se é assim, se isso for acontecer desta maneira, podemos assumir que essa impedância equivalente, que nós dissemos que poderíamos calcular a impedância equivalente do circuito, que é a finalidade de fazermos um curto-circuito que nos permite a calcular as impedâncias em série do meu transformador, onde os parâmetros que são de impedâncias em série do transformador, isso seria igual a ZCC. A impedância equivalente seria igual à impedância em curto-circuito. Nesse curso, simplesmente teremos que é igual a VCC sobre ICC. Nessa maneira, estaremos a determinar esta impedância em curto-circuito. Agora, como que posso determinar, então, se estou a dizer impedância de curto-circuito? Eu posso determinar, então, o que chamamos de R equivalente, que é igual a RCC,
que a resistência nesse contexto seria igual a PCC, que é a potência de curto-circuito, sobre ICC ao quadrado. Esta seria simplesmente a minha equação. O porquê essa equação? Porque eu sei muito bem que PCC, que é a potência, PCC, que é as perdas, depende de delta P, depende de R vezes I ao quadrado. E por isso, isto nos cria essa equação. E R seria igual a P, delta P, neste contexto, sobre o I ao quadrado. Esta equação é exatamente esta. Agora, se assim for, eu preciso determinar a minha reactância equivalente. A reactância equivalente depende exatamente do que nós chamamos de impedância do circuito. Porque essa reactância equivalente seria igual a, ou ainda é igual a reactância em curto-circuito, que seria igual a raiz quadrada de o Z CC ao quadrado menos R CC ao quadrado. Esta é denominada, podemos determinar isso a partir simplesmente da equação denominada, ou ainda do senhor denominado Pitágoras. Questões, turma? Minha tua preferida. Sabemos como e por que fizemos curto-circuito e para permitir determinar a impedância do circuito. Sabemos os porquê que nós fizemos ensaios a vazio, que nos permite calcular simplesmente o que nós chamamos de elementos ou parâmetros do circuito magnético, ou ainda do núcleo. Agora, nós temos minimamente isso. E pergunto se há uma questão ou não. Se não existe, para podermos ver se possamos sair e ver outra coisa diferente. Não vos esqueça que hoje demos mais um trabalho TI. E espero esse TI até segunda-feira. Espero esse TI até segunda-feira. Questões, turma? Não há. Como? Não há. Não há. Ok, tá bom. Já que não há questões, não vos esqueça do meu TI. Já disse, TI é fundamental. Depois disso, de convecção de energia, eu vou procurar aqui transformadores
monofásicos para a questão de aulas práticas. Inshallah. Inshallah. Tá bem, docente. Então, até a próxima aula. Então, a próxima aula. Au revoir.